Depois de 120 anos pregando, o povo rejeitando, Deus ainda deu um sinal miraculoso. Então, quando Deus fala com Noé, entre na arca, a voz de Deus falava de lá de dentro. Os animais obedeceram mais à voz de Deus do que os seres racionais. Porque o animal não tem arrogância, né? A arrogância é um pecado humano. O animal não, esse sentimento, o animal pode ser feroz, ele pode ser um monte de coisa, mas o animal não tem o sentimento do orgulho, da arrogância. O animal é animal. Se você olhar para a Lua, a resposta do dilúvio está na Lua. Tanto é que antes do dilúvio, a Terra tinha só um continente. Esse continente foi tão violenta essa pancada que esse continente se subdividiu. Ele separou. Nesse corte do PrimoCast, Rodrigo Silva fala sobre como o dilúvio mudou o planeta e bota em xeque a tese geológica que as mudanças aconteceram ao longo do tempo. Segundo Rodrigo Silva, tudo aconteceu muito rápido após o dilúvio e a Arca de Noé. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Posso falar uma revelação muito legal? Quando Deus fala esse negócio de chamar os animais, que os animais foram entrando para a arca, disse aqui, quer ver? Capítulo... Só um minutinho, capítulo 7, versículo 1. Então o Senhor disse a Noé, entre na arca, você e toda a sua família. Esse entre na arca, no hebraico, é o verbo ba, ou bo, né? Dependendo da pronúncia, dependendo do modo verbal, é alguém que está dentro chamando. Isso a gente não tem em português. Tá vendo como é que na tradução se perde? Bo significa assim, Deus estava dentro da arca falando com Noé. Porque em português, se eu falo o seguinte, entra, eu posso tanto falar entra, eu tô do lado de fora do ambiente, eu falo assim, entra lá, Tiago, pode entrar. Entra. Ou se eu tô dentro, Tiago, entre. É o mesmo verbo. Sim. Em hebraico, não. O bo ou ba, a ideia desse verbo é alguém que está dentro, convidando o que está fora. Então, quando Deus fala com Noé, entre na arca, a voz de Deus falava de lá de dentro. De lá de dentro. Legal, hein? E foi uma coisa muito sobrenatural, os animais vindo. Interessante, né? Os animais obedeceram mais à voz de Deus do que os seres racionais. Sim. Que loucura, né? E entraram. Porque o animal não tem arrogância, né? A arrogância é um pecado humano. O animal não, esse sentimento... O animal pode ser feroz, ele pode ser um monte de coisa, mas o animal não tem o sentimento do orgulho, da arrogância. O animal é animal. E assim que foram para dentro daquele edifício que ele construiu. Cara, que coisa. E ele construiu a arca. E aí eu queria que você explicasse pra gente, Rodrigo, um momento onde começa assim o pau a quebrar mesmo. Onde começa a vir água de cima, de baixo. Foi no mesmo dia? É uma coisa que vai, né? Só uma coisa também, que no filme também relata, tem todos os filmes relatam, não sei se aí também, que tipo assim, não poderia ter... tipo assim, é uma caixa no mar e vai embora. Não tem um leme, né? Não. Podia ter, né? Maria. Tipo assim... Porque o objetivo da arca, foi até bom você colocar deriva, isso, né? a palavra hebraica, tebá, que eles traduzem como arca, tebá, é uma construção quadrática. Tanto é que o formato que você leu lá, né? 13 por 135, tudo mais, é um retângulo. A arca tinha esse formato aqui, ó. Tá certo? Ela tinha esse formato. Ela não era um barco. Quando eu era criança, tinha a arca do Zé Colmeia, que tinha aquele desenhozinho, né? Professor em escola de criança também mostra a arquinha bonitinha lá, tem brinquedo de criança. Não era um barco. Tanto é que a Bíblia não fala da barca de Noé. Arca de Noé. Arca, se você olhar, é uma canastra. É um baú. É uma caixa. Olha só. É a arca de Noé, não é barca de Noé. Então, o objetivo dela era só flutuar. Só flutuar. E diz a Bíblia que Deus, quando falou com Noé, entra... Vem pra cá, Noé. Entra. Noé entrou. Os animais também vieram. Demorou ainda 7 dias pro dilúvio cair. Deus ainda apelou até o último momento. Depois de 120 anos pregando, o povo rejeitando, Deus ainda deu um sinal miraculoso. Tá bom, vocês estão achando Noé um louco? Como você falou, né? Realmente construir um barco. Né? Se eu vejo um monte de bicho entrar, eu falo assim, cara... Exatamente. Tem Alguma coisa Por livre tem. espontânea vontade. E os bichinhos lá bonitinho. 7 dias, os bichos chegando, entrando lá. E o povo ainda não cedeu. Aí o próprio Deus fechou. Essa é outra coisa interessante, quando fala que depois dos 7 dias, quando a arca foi fechar, que é o capítulo 9, entrando para junto de Noé na arca, de 2 em 2, aqui tá melhor traduzindo, de 2 em 2, de par em par, macho e fêmea, como Deus havia ordenado. E aconteceu que depois de 7 dias, vieram as águas sobre o dilúvio. Vieram as águas do dilúvio. Essa ideia que Deus fala primeiro para Noé, entra, vem para cá, significa que se Noé entrou, a porta, de alguma maneira, tinha que ser fechada pelo lado de fora.
Porque se Noé entra, ele vai com uma corda e puxa, mas tem que ser de uma pressão pro lado de fora. O próprio Deus fechou a porta. Por quê? Agora acabou. A porta da graça fechou. Sim. Talvez, quando as águas começaram a cair, muita gente começou a bater. A Bíblia não diz isso, mas é imaginável. No desespero, abre Noé, abre Noé. E talvez a tendência de Noé seria querer abrir a porta. Só que se ele abrisse, a água ia entrar e ia acabar com todo mundo. Então eles tiveram a chance até o último momento e não arrependeram. Então, para mim, mais do que se perguntar por que Noé não conseguiu convencê-los, poxa, por que eles não aceitaram uma evidência tão clara? Tem coisa que é tão óbvia. Vocês já passaram situação de treinar alguém no mundo dos negócios? E fala assim, pô, mas eu peguei o sujeito pela mão, eu ensinei pelo beabá. Era só ele fazer e o cara ainda conseguiu quebrar tudo. Eu fiz por ele o que ninguém fez por mim. Pega isso aí, eleva uma proporção enorme, é a frustração de Deus. Quando ele fala assim, eu desenhei pro cara. Eu dei a chance, ou seja, no final das contas, ninguém vai se perder porque lhe faltou oportunidade ou porque Deus não foi claro bastante. É verdade. E aí, olha só, lá na frente na Bíblia, depois de Jesus e tudo mais, você tem lá em Mateus 24, 37, 38, diz assim, ó, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Festa atrás de festa. Até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, esse dilúvio que a gente está contando, ele vai acontecer de novo. Vai. E Pedro fala, o apóstolo Pedro, que ouviu Jesus contando isso no Monte das Oliveiras pessoalmente, Pedro estava lá com Jesus. Quando Pedro vai falar da epístola dele, lá, as cartas que Pedro escreveu, Pedro fala o seguinte, ó. Deixa eu ler para vocês aqui essa passagem. Pô, antes você já tem um monte de bilionário aí no mundo construindo bunker subterrâneo. Amigão, bunker e água não dá muito certo não, hein? Será? O cara tinha que estar construindo outra coisa. É que quando a gente fala que vai acontecer no dilúvio, é metafórico, né? Não necessariamente água. Pode ser essa guerra nuclear que tá iminente. É alguma coisa. Vai ser uma coisa terrível. Vai ser agora vai ser a ira, vai ser de Deus, porque Pedro falou o seguinte, olha. Cadê seu bunker, tio? Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, tá certo? Versículo 3 em diante. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, virão escarnecedores com suas próprias zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo, e a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado pela água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, da destruição dos ímpios. Há, porém, uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que muitos a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Cara, sabe o que o Rodrigo tinha que fazer? Ele tinha que... Narrar a Bíblia inteira. Narrar a Bíblia inteira. Caraca, pensamos igual. Agora. Substituir o Cid Moreira. Mas você sabe que eu gravei a Bíblia com o Cid Moreira? É mesmo? Tive esse privilégio. Ele fez uma versão da Bíblia em CD. Na verdade, era disco na época, um pendrive. E eu ia para o Rio de Janeiro várias vezes lá no estúdio e gravei com ele. Ele fez a Bíblia assim, ele fazia parte do locutor e ele pegava pessoas para fazerem vozes. Voz de Salomão, então Salomão disse. Ele falava, né? Aí eu fazia o Salomão fazendo oração. Você era Salomão? Eu fui Salomão. Caraca! Daí vem a sabedoria. Caralho. Aliás, deixa eu contar uma coisa rápida do Cid. Aliás, Cid, se estiver assistindo aqui, um abraço pra você aí. Saudade de você.
O Cid, ele contou que uma vez ele estava lá na casa dele e ele falou assim, cara, eu já peguei várias pessoas aqui como locutores, mas ainda estou precisando de algumas vozes. Eu quero voz diferente. Aí ele viu um sujeito trabalhando lá, né, no jardim. Ele me contou isso. Aí ele viu que o sujeito tinha uma voz boa e tudo, falou assim, meu amigo, você vai gravar a Bíblia pra mim, que a voz do Cid é impostada até pra falar normal, né? Aí o sujeito muito tímido, sou Cid Moreira, já ficou assim, né? Vendo o artista ali. Aí o Cid colocou ele no estúdio. Então, diga assim, que o texto que ele tinha que ler era faça como quiser. Vá, faça como quiser. Aí o sujeito ficou olhando assim. Vamos, faça como quiser. Estou aqui na casa do Dr. Cid Moreira, feliz da vida, e você que está me escutando aí agora da sua casa, ligue o rádio. O que você está fazendo? Eu só falo, faça como quiser. Então teve essa situação. Não é possível, cara. Mas eu gravei com o Cid Moreira, tive esse privilégio. Ou só uma coisa, cara, não é possível, a gente precisa. Eu sei. Ó, a gente tá no segundo capítulo ainda. Calma. É bizarro, a gente. Não é possível. Você queria Eu vou começar a separar 2 dias para cada gravação. A gente faz com mais calma. Mas olha só, o pau começou a quebrar. Beleza. E diz assim, ó. Logo depois que o Senhor fechou a porta da arca, o dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Parece pouco, né? Só que 40 quando a gente dias fala de chovendo 40 direto. dias, tem um PS aqui. Tudo na Bíblia que é muito, eles falam que é 40. Jesus ficou 40 dias no deserto. 40 anos o povo de Israel. 40 anos, choveu 40 dias. Cara, Rodrigo, são 40 dias literais? Ou esse 40... que eu já ouvi, por exemplo, de um amigo nosso, de que 40 é uma expressão antiga para denominar muito. Muito, né? Muito, pode ser um número arredondado. Ou outro significado também que alguns colocam, e eu acho que isso também é plausível, os 40 que tem na Bíblia começaram disso aqui. Entendi. Por muito tempo. Esse aqui foi literal, Certo. e a partir do momento que ele foi literal, ele se tornou símbolo de outras coisas. Mas 40... Mas Mas essa você fala que mudança Jesus foi... ficou 40 dias no deserto sem comer? Ele pode ter e ficado beber? de propósito. Opa, na Índia tem muita gente que fica muito mais tempo Não, mas sem comer sim, mas sem beber? Não, a Bíblia não fala sem beber. Só fala sem Só comer? fala sem comer. Fala jejuou durante 40 dias, teve fome. Não falou teve sede. Jejuou. Poxa, será que ele tomou água? É. Quer dizer, eu penso assim, poxa, de lado aqui, um ser humano não sobrevive 40 dias. Não, porque a Bíblia não fala em momento algum que Jesus teve sede. A Bíblia fala que ele teve fome. O diabo não tentou com água, tentou com pão. Mas será que não fala que ele não teve Faz sede sentido. porque ele era a própria palavra? Não, e, mas e quando- a palavra que... Não, mas quando Jesus encarnou, isso aqui é um pilar do cristianismo, da teologia, da cristologia. Jesus não se tornou mais ou menos humano, não. Jesus se 100%, tornou homem. A única diferença entre nós e Jesus é que Jesus não tinha pecado. Mas Jesus veio num corpo humano, um corpo que podia machucar, um corpo que podia tropeçar numa pedra, um corpo que podia pegar uma doença. Jesus, se tivesse num mundo aí... Pegar um resfriado. Ele podia pegar um resfriado, ele podia pegar uma deve ter bactéria. pego um resfriado Exatamente. alguma Mas- Quando criancinha, Só do nariz, o essas bebezinho, coisas. ele teve cólica como qualquer bebê. Ele foi um homem de dores, semelhante a nós. Cara, então ele bebeu água no deserto. Na minha opinião, sim. Cantilzinho não aconteceu. Ele levou Mas- água consigo. Mas vamos lá. 40 dias inundou o planeta inteiro. Pô, imagina, Aí olha só. que tá. As águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente Ou ficam algumas e montanhas? sobre a terra e cobriram todos os altos Aham. montes que havia debaixo do céu. Todos? Só essa. E as Aham. águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. Ou seja, o monte mais... Pega o Monte do Everest. Cara, a Foi água coberta? estava 7 metros Aí acima. que tá. Não havia um Monte Everest. Não, é loucura. Eu vou dar de presente pra você. Eu só tenho um. Dá pro Thiago. Eu dou pro Thiago, depois você empresta ele aqui. Esse o livro Lucão, aqui... ele gosta muito de ler. Esse livro aqui foi escrito... Eu vou fazer um merchan que ele é muito meu amigo, não é mas nada não, cara, viu? O Naor Neves. A grande extinção. Ele é um doutor em geologia pela USP. E esse camarada é incrível. Ele já está aposentado já. E muito querido. Ele é da parte de geologia. E ele faz toda uma análise geológica do que foi o dilúvio. Isso é inédito. Deixa eu ver aqui. Tá bom? Isso é inédito. Ele explica a questão, como é que as camadas foram formando ali dos dinossauros e tudo. E, cara, você lê esse material do Naor, você vê que só esses 3 versículos aí, que você leu, 2 versículos, isso aí daria um podcast de mais de 3 horas explicando Cara, só esses 3 aí. Você lembra quando o Umbira falava lá quando a gente tava em Israel lá? Ele pensa nisso aqui a 7... Posso resumir 7 em mil metros 2 minutos a ideia que o Naor apresenta?
2 minutos, que é um cara... Lembra que eu falei, quando não é da minha área, Sim. igual eu falei para explicar a questão da vitamina C lá e tudo, não é da minha área, gente, então eu peço licença a vocês. Eu vou falar apenas citando pessoas da área. Sim. Se você achar que é uma bobagem, refuta o cara, tá bom? Geologia não é minha praia. Então eu vou resumir, se você estiver assistindo, desculpe, eu vou falar de maneira leiga, porque eu não sou geólogo. 2 ou 3 minutos para resumir o que foi o dilúvio. Não foi só água caindo. A Terra, hoje, a Terra está mais ou menos assim. Imagina um ovo cozido que você não tirou a casca. Tá. E esse ovo cai no chão. Racha inteiro. Racha inteiro, mas a casca está grudada ali. Sim. Assim está o planeta Terra. A Terra firme debaixo dos nossos pés não está tão firme. Porque você tem a crosta terrestre, as placas, e você tem o manto, você tem várias outras substâncias meio líquidas, meio não totalmente sólidas que estão abaixo, e a Terra é como se fosse um ovo cozido com casca cheio de trincas. Então, se você está naquela casquinha do ovo trincada, quando uma casquinha entra na outra pelo movimento, é onde provoca o terremoto. Você pode ter um movimento de uma placa entrando debaixo da outra, afastando, fazendo um canyon, tá certo? E o que provocou a quebra desse ovo? Se você olhar para a Lua, a resposta do dilúvio está na Lua. Nossa. A Lua é cheia de mancha escura. O que é aquela mancha escura da Lua? Aquilo ali é magma basáltico. Magma basáltico é lava vulcânica derretida, mas a Lua não tem vulcão. O que foi aquele magma ali? A Lua, como nosso satélite natural, ela ganhou um monte de pancada chamados astroblemas. Tudo isso aqui, gente, é pesquisa dele, não é minha. São os meteoros que vêm batendo na Terra, tá certo? Os astros, e muitos deles a Lua recebeu aquelas pancadas, fizeram aquelas crateras na Lua. Como a Lua não tem atmosfera como a Terra, não tem vento, a cratera permaneceu. Ela recebeu a pancada e a cratera permaneceu. E no caso da Terra, os que bateram na Terra, houve 2 coisas. Primeiro, o efeito eólico cobriu muitas crateras, e como nós temos a maior porção da Terra em água, muitas crateras estão debaixo do oceano. Mas a Terra também foi muito bombardeada. Tanto é que os dinossauros foram destruídos por causa de um desses astroblemas que destruíram todos os dinossauros. Agora imagine que o dilúvio foram pedras caindo no céu. E de onde vieram essas pedras? Bom, se você olhar o sistema solar, você vai lá, né? Vênus, Terra, Marte, Terra, Júpiter, eu esqueci agora a ordem. Entre, acho que é Vênus e Júpiter, eu não lembro mais agora, tem um cinturão de asteroides que estão circulando ali, que parece até uma espécie de planeta que explodiu. E fragmentos disso vieram parar na Terra, foram atraídos para cá. Então, quando isso bateu na Terra, vários desses astroblemas, eles produziram na Terra uma mudança catastrófica tão grande que é o ovo que eu iniciei ilustrando, ficou todo trincado, a Terra está toda trincada. E essa pancada de astroblemas provocou tsunamis altíssimos, 20 vezes maior do que o tsunami já noticiado. E esses tsunamis destruíram toda a Terra entrou em convulsão. Muitos do que a gente tem hoje, desse manto da Terra, dessa crosta da Terra, foi empurrado literalmente. Houve uma sobreposição de camadas. E quando isso tudo foi arrefecendo, o que aconteceu? A Terra, lembra do ovo? Algumas camadas tectônicas, elas estão ali deslizando. Então elas foram perdendo velocidade. Quando elas vão perdendo velocidade e encontram uma barreira, se eu colocasse um pano aqui em cima dessa mesa e jogasse assim bem lisinho, quando o pano recebe um obstáculo, ele vai enrugando. Ele vai seguindo e vai enrugando. Todo mundo imaginou a imagem? Uhum. Ele vai enrugando. Aquilo é uma cordilheira que se forma. A cordilheira montanhosa é nada mais que o dobramento da Terra que vai. Aí vai formando os picos, as montanhas, vai formando os canyons, vai formando as camadas geológicas. Você vai tendo a fossilização, a formação de petróleo fóssil, de muita coisa. Então a Terra, inclusive, uma mudança tremenda na forma terrestre. Tanto é que antes do dilúvio, a Terra tinha só um continente. Esse continente foi tão violenta essa pancada que esse continente se subdividiu, ele separou. Tanto é que se você pegar o mapa hoje e olhar o contorno da América do Sul, é um contorno da África. Eles encaixam igual um quebra-cabeça, igual um puzzle. Encaixam ali. Já vi um videozinho de tudo sendo juntado. Exatamente, já. A Pangeia. A diferença é que muito geólogo vai falar, não, mas isso aconteceu durante milhões e milhões de anos de maneira devagar. E o Naor desafia isso. Ele fala assim, não. Existem 2 eventos em geologia.
Existem eventos ordinários e extraordinários. Resumindo, qual a diferença entre os dois? Evento ordinário. Esse estúdio onde nós estamos gravando o podcast aqui, ele está decaindo. Ele está envelhecendo. Se não der manutenção, esse prédio vai começar a cair reboco, vai começar a aparecer o ferro, daqui a pouco ele desmorona. Aí se alguém passa aqui e o prédio desmoronou, o cara olha e fala assim, olha, esse edifício aí deve ter pelo menos uns 300 anos sem manutenção, porque ele caiu, colapsou. Efeito ordinário, você não percebe o decaimento. Ele demora muito tempo porque você não percebe. 300 anos, 400 anos para ele cair. E um efeito extraordinário, um terremoto. Se houvesse terremoto no Brasil, um terremoto aqui provocaria a queda do edifício, mesmo que ele fosse novinho, em 5 minutos. Não precisava de 300 anos. E o efeito extraordinário, terremoto, você vê. Então, na geologia, você também tem efeitos ordinários e extraordinários. O ordinário é justamente aquilo que está um pouquinho assim, tendo a erosão, essas coisas assim, você não percebe, é muito lento. O extraordinário é uma catástrofe que provoca em dias ou horas o que numa situação normal demoraria meses, anos. Então, o Naor parte da tese que o dilúvio foi uma catástrofe mundial, que nós temos evidências dela em todo o planeta, que envolveu astroblemas, pedras caindo do céu, provocando tsunamis enormes, provocando toda a morte de vida, provocando mudança do eixo da Terra, provocando mudança climática da Terra, provocando tantas coisas que a arca só sobreviveu porque era um milagre de Deus, que ela não teria condição. Então isso provocou, em poucos dias, o que numa situação ordinária demoraria meses. Então a destruição do dilúvio realmente foi o juízo de Deus sobre a terra. Não foi apenas uma inundação como essas que a gente vê na televisão, porque se fosse, Deus teria mentido, porque ele falou que não traria mais um dilúvio sobre a terra. E inundação ainda acontece até hoje. Verdade. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.